Quanto custa construir uma casa de 150 metros quadrados em 2026? E eu não tô falando de estimativa genérica da internet, não. Eu tô falando de uma obra real, com terreno, fundação, estrutura, acabamento, esquadrias, mão de obra e tudo que vai em cada etapa da obra. Nesse vídeo, eu vou abrir os custos etapa por etapa para construir uma casa de 150 metros quadrados no padrão médio. E no final eu vou te mostrar dois valores. Quanto ficou essa casa sem considerar o terreno e o valor total da casa só considerando o custo de construção. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan Souza, eu sou engenheiro civil e construo obras residenciais aqui no interior de São Paulo, na região de São Carlos. Eu mostro a construção como ela é, com custos reais, erros, dicas de acabamento e tudo que ninguém fala aqui na internet. Antes de começar, um ponto muito importante. Quando alguém te pergunta quanto custa um metro quadrado para construir uma casa hoje em dia, nem sempre a resposta é simples como muita gente fala. Essa resposta, ela nunca deve ser somente o custo por metro quadrado. Sabe por quê? Porque cada casa é um caos. Então não dá pra gente generalizar. Existe uma diferença muito grande entre um projeto de uma casa de 150 metros e outro projeto de outra casa com os mesmos 150 metros. A gente sempre deve avaliar tudo dentro do projeto, inclusive a complexidade. Por isso que eu vou separar essa conta aqui por etapas. E a primeira delas muita gente ignora, que é o terreno. E eu vou começar por aqui porque muita gente pensa assim: o terreno é uma coisa, a construção é outra. E não é bem assim. Sabe por quê? Porque o dinheiro para construir a casa, ele sai do mesmo bolso. Então, se você comprar um terreno caro, você vai ter menos dinheiro para investir na construção. Se você comprar um terreno com um desnível muito grande, também vai sobrar menos dinheiro. Se o seu terreno é mal localizado, a sua casa vai perder valor com o tempo. E nessa obra, nós estamos falando de um terreno na cidade de São Carlos. Dentro da cidade, não é em condomínio fechado, e o valor desse terreno é de R$150 mil. E esse valor eu vou deixar separado, porque no final eu vou mostrar o custo total, incluindo o terreno, sem contar o terreno. Isso é muito importante, porque muitas vezes pessoas diferentes, construindo casas muito parecidas, têm um investimento final bem diferente. Agora vamos para uma etapa que muita gente ignora, que é a etapa que a gente custeia projetos, documentos e taxas. Porque antes da obra começar, a gente tem custo com o projeto de arquitetura, que é o que vai mandar em tudo. Eu sempre falo uma frase, vocês não esqueçam: quem define o custo da obra é o projeto. Guarda isso. Além disso, a gente tem projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, ARTs, taxa de emolumentos, despesas de cartório, custo com INSS, BNSS, muitas vezes é o vilão. Você tem que sempre começar a pagar certinho desde o início para não pagar uma multa astronômica para a Receita Federal. E muita gente erra aqui. E nessa casa, onde a gente pega o bloco todo de projetos, taxas e documentação, nós gastamos R$39 mil. E é importante a gente frisar esse valor porque muita gente, quando pensa na construção, esquece que antes disso tem burocracia, tem papelada, tem projeto e acaba ignorando esses custos. E eles fazem muita diferença no montante final. E isso precisa estar dentro do orçamento para não virar depois surpresa no final. Agora vamos para a primeira fase da obra de verdade, que é a fundação. E aqui muita gente não gosta de investir muito porque é algo que está debaixo da terra, ela não aparece. Muitas vezes não agrega valor na casa, mas é uma das etapas mais importantes de uma obra porque envolve segurança. E aqui entram escavações de brocas, escavações de valas, viga baldrame, concreto, aço, impermeabilização. É a base de tudo para sua casa começar a nascer de forma correta. E fundação, gente, não depende só de projeto, depende do solo. Não adianta você comprar um terreno sem conhecer exatamente o que está debaixo do solo. Qual que é o nível do lençol freático? Qual que é a resistência do solo? É um solo arenoso? É um solo argiloso? Isso faz muita diferença no custo final. Então, é sempre muito importante a análise de um responsável técnico antes de você comprar o terreno. Se possível, já faça uma análise de sondagem, porque você vai ter todos os dados para poder tomar a melhor decisão possível e a mais produtiva. Nessa casa, nós gastamos
30 mil reais na fundação. E esse valor nós só estamos falando de material, porque o custo da mão de obra eu vou mostrar lá no final tudo completo. E aqui fica um alerta, não dá para economizar na fundação. Fundação é cálculo de engenharia, é matemática, não dá para inventar moda. Você só precisa ter todos os dados e desenvolver um projeto estrutural bem feito. Essa é a economia que você vai ter, porque quando você tem um problema estrutural na fundação, não é igual trocar um piso, trocar uma torneira. Você vai conviver com ele pro resto da vida e o estrago muitas vezes é muito grande. É coisa muito séria. Agora vamos para a etapa de superestrutura. Esta é uma das etapas mais caras de uma obra e para mim é a mais importante. Aqui nós estamos falando de vigas, pilares, lajes, escadas quando a gente tem um sobrado. É tudo que dá sustentação na casa acima da fundação e abaixo da cobertura. Mesmo sendo uma casa que não é grande, que não tem vãos muito grandes, esse custo ele pesa muito no montante final da obra. E muita gente subestima esse custo só olhando para a parte final, para o acabamento, para a escolha de bancada, para as louças. E o custo com estrutura, concreto e aço é muito relevante mesmo numa casa menor. Porque antes de você colocar porcelanato, esquadria, pia, bancada, existe uma estrutura para sustentar tudo isso. E nessa obra, a superestrutura ficou em 50 mil reais, só material. E esse valor ele pode mudar completamente dependendo do projeto, mesmo numa casa de mesma metragem quadrada. Você pode ter um projeto de uma casa de 150 metros com muita área envidraçada, balanços, vãos muito grandes que deixam a estrutura muito mais carregada, muito mais pesada. E aí você vai ter um custo muito menor. Então o projeto arquitetônico ele tem que ser muito inteligente e tem que conversar com o seu orçamento. Então a pergunta aqui não deve ser, ficou bonito? E sim, está de acordo com o que você tem de orçamento para fazer essa casa? Agora vamos para a etapa de alvenaria. Essa etapa todo mundo gosta, porque é aqui que a casa ganha forma muito rápido. Nós estamos falando de paredes internas, paredes externas, vergas, contravergas, reboco, chapisco. A casa ela começa a ganhar forma. Antes você via só concreto e aço. Agora você vê formas. Aqui é onde todo mundo se anima, tanto a mão de obra como o cliente. E é aí que mora o perigo. Porque ali todo mundo acha que a casa vai ficar pronta muito rápido, que evoluiu muito rápido. Evoluiu porque é a etapa mais rápida. E a etapa com custo que não faz tanta diferença comparando com o quanto a casa ganha em tamanho e formas. E nessa casa, o custo com a alvenaria ficou em 20 mil reais. E aqui vai um ponto muito importante. A alvenaria bem feita, ela reduz muito problemas futuros e reduz muito custos com o retrabalho. Quando você tem paredes fora de prumo, fora de esquadro, é um problema que você vai carregando ao longo da obra. O reboco fica mais grosso, a esquadria, na hora de instalar, você vai ter problema. Na hora de instalar o piso, fica na cara, foi mal executada a parede. Então, não é só levantar a parede rápido, levantar certo. Agora vamos falar do forro e da cobertura, uma etapa que pesa bastante e é muito importante porque envolve tanqueidade, segurança e conforto. E quando tem telhado embutido, é ainda mais importante, porque ele envolve calhas, rufos, estrutura, telhas, e a escolha do telhado correto pode te trazer uma economia e pode trazer um conforto muito maior. Agora, se for errado, é arrependimento para o resto da vida. E o forro de gesso também precisa ser muito bem pensado, porque envolve ar-condicionado, iluminação, pé direito, cortineiro, acesso para manutenção, passagem de infraestrutura. Então, o dimensionamento correto do forro não é uma tarefa simples e muita gente acha que é coisa fácil de ser feita, e não é. E o custo total com cobertura e forro para essa casa ficou em 37 mil reais. E aqui a gente usou estrutura com aço galvanizado, telha de sanduíche em EPS e forro de gesso liso. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado por causa de infiltração. Se um telhado inicialmente ele é mal feito, você vai ter problema com umidade no gesso, umidade nos batentes de madeira e muita frustração. Então é uma das etapas que eu tomo mais cuidado na hora de fazer a inspeção. A cobertura ela tem que estar completamente selada antes de você partir para a próxima etapa. Agora vamos para a etapa de infraestrutura. É uma etapa muito importante porque são componentes que ficam na maioria das vezes escondidos. E quando a gente tem um problema,
ele aparece só depois e fica muito caro resolver. E além disso, quando a gente soma tudo, o custo é muito relevante quando a gente olha o orçamento total. E aqui eu estou agrupando elétrica, esgoto, água fria, ar-condicionado, gás, iluminação, drenagem e tudo mais que fica escondido dentro da parede. São componentes que trabalham de maneira silenciosa, mas tem que ser muito bem executados e projetados. Essa etapa ela não aparece muito, mas quando é mal feita, você vai lembrar dela todo dia. É onde mais dá dor de cabeça. É uma tomada que fica faltando, é um ar-condicionado que foi dimensionado de maneira incorreta, é um chuveiro mal iluminado, é a pressão de água que está fraca, é um quadro elétrico e uma alimentação que foi mal dimensionada. A pior coisa do mundo, né, gente? É a gente vai tomar banho e cai o bendito do disjuntor. O problema não é o disjuntor, todo mundo sabe disso. O problema ou é dimensionamento ou é execução mal feita. Não tem outra alternativa. E tudo isso nasce no projeto. O custo total de infraestrutura dessa casa ficou em R$38 mil. E assim, pessoal, quanto mais detalhado o projeto, melhor é a execução. Quando a gente já tem o projeto de interiores pronto, o projeto de infra já conversa com ele. Porque ali a gente já sabe exatamente quais são os eletrodomésticos que vão ser utilizados, qual a potência, qual a vazão, onde detalhadamente eles vão ser posicionados. Você elimina muito a margem de erro operacional, porque quebrar parede para corrigir isso é dinheiro jogado fora. Vou fazer um parênteses bem rápido, pessoal, porque eu mostro bastidor de obra com custo, etapa por etapa, item por item, dentro do meu canal de membros. Eu mostro orçamentos reais de casas que estão sendo construídas, e isso ajuda muito quem está nesse processo de construção. Não é uma consultoria individual, é muito barato e vai te ajudar muito na tua jornada. Quem tiver interesse, clica no Seja Membro aqui no canal. Agora vamos para a etapa de pisos e revestimentos. Aqui a coisa começa a ficar ainda mais séria, porque aqui entra pisos internos, pisos externos, revestimento de parede, argamassa e rejunte. Essa etapa, o custo pode variar demais. A gente não pode comprar por emoção. Não dá para ir no showroom da loja e ficar emocionado ali. Esquecer, abandonar o orçamento, porque existe uma diferença muito grande de valores de materiais. E quem não sabe escolher, joga dinheiro no lixo. Muitas vezes você escolhe um material muito caro e coloca no lugar errado. Ou você não sabe escolher e tem materiais que têm preços muito mais em conta, que tem desempenho parecido e estética muito boa. Fica a dica. E aqui você precisa fazer algumas perguntas, principalmente quando a gente fala de parede. Só reveste onde realmente é preciso. Vou dar um exemplo de cozinha. Onde tem marcenaria, não precisa colocar revestimento. Você está jogando o dinheiro fora. Outra coisa também, marcas. Você tem que saber exatamente o tipo de material que você vai colocar, como ele é fabricado, como ele é especificado antes de tomar a decisão. E nessa casa nós gastamos R$33 mil entre pisos e revestimentos. E aqui fica uma dica. Vale muito a pena negociar pesado nas lojas, porque ali é leilão. Leva de uma loja, pega um preço, leva na outra, prêmio, desde que sejam materiais de mesma qualidade. Quando você conseguir rejunte, argamassa, de graça dentro do valor do produto, você vai estar economizando também. Então aqui vale a pena negociar pesado dentro das lojas. Os donos de loja não vão gostar muito do que eu tô falando, mas é a verdade. Agora vamos para a etapa de acabamento. E aqui entram itens como fechaduras, pedras para bancada, metais, guarnições, soleiras e acessórios. Essa etapa ela é também muito perigosa para o orçamento, porque existe muita variação de preço também, igual na parte de revestimentos. E são muitos itens que quando você soma um a um a diferença de preço, no final dá uma bela quantia. Uma torneira muito cara, uma pia de valor muito alto, uma fechadura tecnológica, uma pedra de bancada muito acima do seu orçamento. Soma tudo no final para você ver quanto você gastou em acabamento. Parece pouco, mas é muito. E nessa casa nós gastamos R$24 mil. Eu sempre digo uma coisa, padrão médio não significa escolher tudo mais barato. Significa escolher o certo olhando o custo-benefício. É saber onde você pode gastar um pouquinho mais, que te traz um retorno muito grande, e onde vale a pena realmente comprar o mais barato. A gente sempre tem que ter critério
para avaliar o custo-benefício. Agora vamos falar de um vilão, as esquadrias. A esquadria, ela costuma pesar muito. Ela pode chegar entre 7 a 13, 14, até 15% do valor global da obra. Então, quando você tem um projeto com muitos vãos, uma área envidraçada muito grande, você pode calibrar o seu orçamento, porque você vai gastar muito. Nós estamos falando de veneziana, portas de correr, vidro, acabamento diferenciado, várias diferenças entre linhas de produtos. Isso tudo mexe no valor final. Nessa casa, nós utilizamos esquadrias de correr, na grande maioria, na linha Suprema e algumas portas um pouco maiores na linha Gold. E aqui vai uma dica: nem sempre você precisa usar a melhor linha em todas as esquadrias. Isso depende muito do tamanho do vão. E isso pode equilibrar muito custo e resultado, sem perder conforto e sem perder segurança. Mas precisa ser muito bem analisado, porque esquadrinha ruim compromete vedação, conforto térmico, conforto acústico, além da segurança. Agora vamos falar da pintura. Muita gente acha que é simplória a pintura de uma casa, que é só para estética. E pintura é proteção, principalmente na área externa. No final, o valor ele pode pesar bastante também no orçamento. Aqui vale você tomar muito cuidado na escolha da marca e do tipo de tinta que você vai usar na sua fachada, nos beirais, que são as áreas onde tem chuva, sol, calor e muita dilatação. E aqui a gente está falando de preparador, massa acrílica, massa corrida, lixamento, fundo, textura, tinta. É bastante material. E tem uma diferença muito grande entre entregar uma parede pintada e entregar uma parede realmente bem feita e protegida. Muito cuidado na escolha do profissional. Você pode comprar os materiais de melhor qualidade, mesmo assim a sua pintura fica muito ruim. Uma parede mal preparada, ela sempre aparece depois. Você vai conviver com isso sempre. Ligou a lâmpada, a ondulação aparece, o defeito, a marca de lixa, a diferença de brilho. E nessa casa nós gastamos R$14 mil em materiais na etapa de pintura. E aqui um cuidado. Eu sei que a etapa de pintura é uma das últimas da obra, mas não dá para tratar ela como resto, como o que sobrou do orçamento. Porque do que adianta você ter um acabamento muito bonito e quando você olha para as paredes dá até medo. Ou quando você olha para fora e vê marcas, infiltrações, não dá para menosprezar a etapa de pintura. Agora vamos para a etapa de paisagismo. Eu sei que numa obra de médio padrão não dá para ter um orçamento muito grande para essa etapa. Mas se bem definido, se bem projetado, se bem orientado, dá pra gente agregar muito valor na casa, colocando um paisagismo simples, sem gastar muito e muito bonito. Porque quando a gente está terminando a casa e a gente vê concreto, pintura, piso frio, acabamento, pedra, falta cor, falta vida. E o paisagismo é que torna a casa muito mais aconchegante para quem está entrando, para quem está passando, para quem está vendo e para quem está vivendo no dia a dia. E aqui nós gastamos R$5.500 nessa etapa. Parece pouco, mas faz muita diferença. Existe uma diferença muito grande na casa antes do paisagismo e depois, por mais simples que for. Então escolher corretamente o tipo de planta em relação ao solo, em relação à posição do sol, em relação à combinação de cores, faz toda a diferença. Dá para reduzir custo e fazer algo muito bacana. Agora vamos para a etapa que eu julgo a mais importante de todas. Eu sei que eu falei isso lá atrás, mas essa realmente é a mais importante porque aqui define o sucesso. E o valor faz muita diferença, mas não dá para olhar para essa etapa só pelo valor, que é a mão de obra. E aqui nós estamos falando de pedreiro, servente, pintor, eletricista, assentador de piso, assentador de pedra, mestre de obra e engenheiro administrador de obra. Sim, nós também somos mão de obra, a gente vende serviço. E aqui que muita gente erra, porque como o valor é um valor que faz muita diferença no montante final do orçamento, o pessoal espreme ao máximo, quer deixar o mais enxuto possível, contrata pessoas que não têm experiência, que não têm capacitação, que não são de confiança, que não têm a qualificação necessária, compra materiais muito bons e a casa no final vira um arrependimento total. Eu já vi isso acontecer muito. E eu visito casas
que os clientes me chamam depois para tentar resolver um problema que não tem mais conserto. Ou você gasta uma fortuna, ou a casa vai ficar desse jeito. Por quê? Porque não escolheu direito na etapa de mão de obra. E aqui nessa casa foi investido um montante de R$235 mil em mão de obra como um todo, incluindo todos os profissionais que eu falei anteriormente. É um valor alto para quem olha de fora, mas muito honesto, que vale muito a pena, porque o sucesso, o resultado final depende totalmente dessa equipe. Então mão de obra tem que ser vista como investimento, não custo. Pessoal, antes de mostrar o valor final dessa casa, eu vou fazer um aviso rápido. Se você quer começar a construir, está escolhendo um terreno, está fazendo um projeto, está no meio de uma obra e você está precisando de um auxílio, está precisando de uma força, alguém para clarear as ideias, para tomar uma decisão difícil, para te orientar da melhor maneira, nós prestamos consultorias para todo o Brasil. No momento, a agenda de projetos para esse ano está fechada, mas a modalidade de consultoria individual continua aberta. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Eu deixei o WhatsApp na descrição desse vídeo e na descrição do canal. Agora, pessoal, quando a gente soma tudo, pega a planilha e soma todas as etapas, material, mão de obra, taxa, tudo, vou te falar quanto que nós gastamos nessa obra de 150 metros quadrados de padrão médio. Ah, não sei se eu falei, mas é uma casa térrea. Sem contar o terreno, nós gastamos um valor total de R$567 mil. Dá um valor aproximado de cerca de R$3.800 por metro quadrado. E aqui vale uma observação, pessoal, isso não é tabela de referência. Isso não é CUB, não dá para usar isso aí em todas as obras, em todas as regiões. Isso aí é algo particular desse projeto, dessa casa. Tudo tem que ser personalizado, inclusive o orçamento. Outra casa com os mesmos 150 metros quadrados, um terreno diferente, um local diferente, uma mão de obra diferente, com um projeto diferente, pode mudar totalmente de valor, tanto para baixo como para cima. Agora, se a gente agregar o valor do terreno de R$150 mil, o custo total dessa operação ficou em R$717 mil. Então vamos resumir: 150 mil de terreno, 567 mil de construção, 717 mil de valor final da operação. Eu gosto sempre de mostrar o valor com o terreno, porque por incrível que pareça, as pessoas esquecem que para construir precisam de um terreno. Olha só no valor de construção. Faz o financiamento errado, orçamento errado. Então é muito importante deixar claro que quanto maior o valor do terreno, menos você tem de valor para construir. Um tem que casar com o outro. Antes de fazer o fechamento, pessoal, se esse tipo de informação, esse tipo de vídeo faz sentido para vocês, se inscreva no nosso canal. Vai ajudar muito. Então, pessoal, uma casa pequena de 150 metros, no padrão médio, dentro de uma cidade, fora de condomínio, parece ser muito fácil de orçar, de construir, mas não é. Tudo tem que ser feito etapa por etapa, com cuidado, com escolhas corretas, analisando terreno, fundação, estrutura, taxa, esquadria, cobertura, pintura, paisagismo, mão de obra, tudo tem que ser detalhado. E se você só olhar uma parte da conta ou ficar só pensando no valor final, você me desculpe, mas você vai se frustrar. Se você quer saber mais ainda sobre o custo real de obra, eu vou deixar uma playlist que eu falo também sobre custos para a gente construir um sobrado de 250 metros quadrados de padrão alto em 2026 e o custo também para construir uma casa térrea de 200 metros quadrados de padrão médio alto em um condomínio fechado. Assiste também esses vídeos, eu acho que vai agregar muito para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.